tomei a liberdade, senhor presidente e secretária, de trazer alguns slides que eu considero que são importantes, com algumas informações ou com algumas reflexões que vale a pena, essa noite, as pessoas, os interlocutores, se debruçarem e, ao longo do processo, que sejam detalhados e avaliados esses pontos que eu vou, humildemente, colocar a todos. Bom, inicialmente, fugindo um pouco do tema objetivo dessa audiência, vereadora Alessandra, eu queria só resgatar um pouquinho o posicionamento do prefeito municipal, do prefeito Pardini, em relação a essa questão da privatização, que vai absolutamente, de forma 100% alinhada ao que o representante do sindicato colocou. Então, é importante relembrar, né, e historiar, de que durante todo esse processo, que já perdura algum tempo, alguns meses, um primeiro passo feito pelo nosso prefeito Mário Pardini foi a montagem e uma mobilização de uma centena de prefeitos, isso não é força de expressão, uma centena de prefeitos, no que eu chamo de um abaixo-assinado, entregue pessoalmente para o governador Tarcísio, com um posicionamento absolutamente explícito e formal contra a privatização. Eu deixo consignado ao final da minha fala, junto à secretaria, eu tenho uma cópia desse documento, que vou deixar aqui junto à documentação dessa audiência pública. Uma segunda questão importante para relembrarmos é também, mais uma vez, o posicionamento feito pelo nosso prefeito municipal, especialmente com, mais uma vez, o governador Tarcísio, em diversas reuniões que aconteceram no Palácio. Não vou nem mencionar aqui a secretária de Desenvolvimento e outros atores que participaram dessa discussão, mas um posicionamento muito firme do nosso prefeito em relação ao nosso governador, mais uma vez alinhado ao posicionamento do sindicato, que representa a Sabesp, contra a privatização. E um último detalhe, que talvez tenha sido, dentro desse enredo, a última participação mais relevante ou mais explicitada, foi o único prefeito dessa lista, que eu inclusive nominei, a discursar na Alesp, na Assembleia Legislativa de São Paulo, mais uma vez, contra a privatização. Bom, chegando no enunciado dessa audiência, eu procurei, mais uma vez, né, como um bom engenheiro, bem focado, a trazer algumas informações objetivas em relação ao tema de discussão. Então, nesse momento, os números e informações que eu trarei, eles deixam essa discussão bem colocada pelo representante do sindicato em relação à continuidade ou não da privatização, mas trouxe alguns dados que são relevantes para essa discussão. Antes da gente entrar propriamente dito nas informações, eu acho que convém compartilharmos com as pessoas que nos acompanham, até porque foi uma dificuldade minha, em alguns termos, quando tomei pé de todo esse assunto, de alguns termos aqui que são muito comuns, né, para o sindicato, para os sabespianos, mas que talvez para as pessoas aí do cotidiano mais distante da Sabesp não tenham o conhecimento, e vale a pena a gente esclarecer antes de entrar aí nessas informações propriamente ditas. Então, os senhores perceberão, em algum momento aqui da apresentação, que eu vou mencionar a expressão investimentos realizados e não amortizados. Vou pedir uma licença poética aqui aos contadores, aos financistas, mas quando essa expressão for colocada, especialmente em função de algumas respostas que nós obtivemos junto à Arcesp, vamos entender essa questão como indenizações. Como que funciona isso? Em qualquer processo de concessão, você tem, lógico, que uma série de variáveis que são consideradas, mas algumas variáveis elas se fazem presentes em todos os processos, que é o prazo da concessão, o investimento que está sendo feito na concessão e como que esse investimento é remunerado ao longo do tempo. Então, no caso específico da Sabesp, o dinheiro, o montante, o investimento que a Sabesp fez e faz no município, e ao longo da concessão do contrato, aquilo que ela vai receber de tarifa para recuperar esse investimento, para amortizar esse investimento. Então, sempre que eu falar em investimentos realizados e não amortizados, significa tem parte desse investimento feito pela Sabesp que ainda, por tarifa, não foi indenizado, não foi recuperado. Se a gente pode, mais uma vez, usar essa expressão com a licença poética que eu pedi. Outra situação, bem colocada aqui pelo representante do sindicato, são os eventos de crise. Sempre que a gente mencionar a expressão eventos de crise, o que a gente tem que entender? O melhor exemplo, infelizmente, mas o melhor exemplo é o que a gente passou em Botucatu em fevereiro de 2020. São situações que acontecem ao longo de uma concessão, ao longo de um contrato, que não estavam previstas. Então, as chuvas do dia 20, onde, se eu não estiver enganado, rodaram 41 pontes,
onde o emissário da Sabesp ali no Lava Pés, posso estar enganado também, mas pelo que eu acompanhei, rodou inteiramente. Enfim, o abastecimento da região leste, muito dificultado. Então, quando a gente fala em eventos de crise, é tudo aquilo que foge à normalidade, nessa maneira aguda, né, nessa maneira crítica. Outra questão é a Arcesp. Então, o que é a Arcesp? A Arcesp é uma agência reguladora. Então, as concessões e os serviços públicos do Estado de São Paulo são regulados por uma agência reguladora, que chama-se Arcesp. O representante do sindicato usou a expressão aqui, URAI. URAI significa a Unidade Regional de Serviços de Abastecimento de Água Potável e Esgotamento Sanitário. Essa sigla, essa expressão, ou essa instituição foi feita com a lei do novo marco regulatório de saneamento, que no caso específico do processo de privatização da Sabesp, a Sabesp concentra dentro de uma mesma URAI, ou tenta, né, concentrar dentro de uma mesma URAI, os municípios que fizerem a adesão, como o representante do sindicato colocou. E, por fim, subsídio cruzado. Então, numa expressão, mais uma vez, pedindo a licença poética aos especialistas contábeis e financeiros, entendamos subsídio cruzado como uma espécie de compensação. Especificamente no caso do saneamento, né, do abastecimento, é uma compensação onde municípios que são superavitários compensam municípios que são deficitários para que se tenha uma certa estabilidade, ou uma certa previsibilidade, ou até um certo subsídio das tarifas para todos aqueles municípios operados por essa mesma concessionária. É isso que significa subsídio cruzado. Perfeito? Então, é importante esse preâmbulo para que a gente fale a mesma língua. Bom, quando esse assunto da privatização, ou da possível privatização, caiu na prefeitura, pelo fato de eu e alguns companheiros que estão aqui estarmos à frente de concessões que a prefeitura vem fazendo, quer seja por PPP, parceria público-privada, ou outros meios, o primeiro passo que nós tivemos no Executivo Municipal foi avaliar assim, que alternativas nós teremos no município se a privatização vier a acontecer. Então, o tema dessa audiência, muito bem colocado pela vereadora Alessandra, é um dos cenários que nós, enquanto Executivo, temos a obrigação de avaliar. E é isso que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Quais foram os cenários que nós pudemos elencar, e aqui fica aberto, lógico, para discussão se algum outro cidadão tiver uma outra alternativa, mas essas são as alternativas que nós enxergamos enquanto Executivo, que o município terá caso a privatização venha a acontecer. Então, uma alternativa, e aqui eu não estou fazendo juízo de valor se a alternativa é boa ou ruim, é melhor ou pior, são alternativas. Uma alternativa é o município romper o contrato vigente, como o representante do sindicato colocou, esse contrato ele tem vigência até o ano de 2040. Então, uma das alternativas é não mantenha o contrato vigente e eu, município, eu, executivo, faço um processo licitatório para contratar, para me emparcerar com alguma empresa do setor, inclusive a própria Sabesp, para participar dessa licitação. Essa é uma alternativa. Segunda alternativa é nós mantermos o contrato vigente, o atual, até 2040, mas não fazemos a adesão ao URAI. Essa é a segunda alternativa, é dizer para o governo do Estado, quero seguir com o meu contrato até 2040, de novo aqui, gente, considerando que a privatização venha a acontecer. Eu quero manter meu contrato até 2040 e não vou fazer adesão enquanto município a essa URAI. Como o presidente comentou, perdão, o representante comentou, existe inclusive a sinalização de que essa adesão ou não tem que ser feita através de uma aprovação do Legislativo. Terceira situação, manter o contrato vigente e fazer a adesão ao URAI, que é efetivamente o que o governo do Estado tem solicitado ou tem colocado aos municípios. E, por fim, e não menos importante, a discussão sobre a municipalização. Então, esses são os 4 cenários que o Executivo entende como disponíveis nesse momento. Então, se o Executivo tiver que tomar, por óbvio, mais uma vez, emparcerado com o Legislativo, sobre a questão privatização Sabesp, esses são os cenários que a gente enxerga que tem que ser avaliados e, por óbvio, um deles ser feita a opção e seguir. Bom, quando nós começamos essa discussão no âmbito do Executivo Municipal, por óbvio que a gente está falando de um tema muito, 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 muito complexo. E que num slide eu tentei condensar alguns pontos de reflexão
que nós consideramos importantes. Por óbvio que essa discussão ela não pode se limitar e nem deve se limitar só a essas dimensões, mas são dimensões que a gente considera importantes, especialmente pelo que os senhores verão no próximo slide. Bom, primeira dimensão, voltando à explicação do glossário que eu dei no início. Nessas alternativas que a Prefeitura tem, aquelas 4 que eu mostrei anteriormente, como fica a questão dos investimentos realizados e não amortizados? Isso é, na alternativa 1, na alternativa 2, na alternativa 3, na alternativa 4, existe algum montante nessa análise a ser considerado como investimento realizado e não amortizado? É uma dúvida e um ponto a ser esclarecido. Segunda questão, que consideramos importante também. Que impacto essa decisão ou esse caminho tem em relação à tarifa? Se optarmos pelo caminho 1, o que acontece com a tarifa? Se optarmos pelo caminho 2, o que acontece com a tarifa? E assim por diante. Terceira dimensão. O que acontece com o daqui para diante em relação aos investimentos? A gente sabe que qualquer município tem seu crescimento vegetativo. Oxalá a cidade continue crescendo como vem crescendo nos últimos anos, e a gente tenha um crescimento maior do que o crescimento vegetativo. Então, a terceira dimensão que a gente tem que discutir, em qualquer um dos cenários, é, mais uma vez, partindo da premissa que venha a ser privatizada. Como que vão ser tratados os investimentos a serem realizados? Eu criei um bairro novo, eu criei um distrito novo, como isso vai se dar? Quarta dimensão, por óbvio que não tem uma relação talvez tão intuitiva e tão direta com a municipalidade, mas tem uma relação direta com a municipalidade, que é a questão dos funcionários da Sabesp. O que acontece hoje? Se eu fosse chutar, o representante do sindicato pode me ajudar, mas eu diria que hoje em Botucatu, por conta da estrutura que nós temos da Sabesp, não só operacional quanto administrativa, que a gente está falando de algumas centenas de funcionários dos mais diversos níveis. E por óbvio que isso tem que ser uma preocupação da municipalidade, como qualquer empresa que eventualmente venha deixar o município, o que acontece com esses trabalhadores? O que acontece com esses profissionais? Eles vão ser demitidos? Eles vão ser transferidos? Eles vão se aposentar? Eles vão ser mantidos? O que vai acontecer? E, por fim, não menos importante, de novo, nessas rápidas dimensões que eu trago, o que acontece em evento de crise? Então, em 2020, em fevereiro de 2020, eu não sei se todos acompanharam, mas eu tenho aqui representantes da Sabesp, vão se lembrar que quando deu o caos, profissionais de Sabesps de outras localidades, chego a arrepiar aqui quando eu falo isso, vieram para Botucatu era uma operação de guerra, né? Acho que eu posso usar essa expressão no bom sentido, né? Era uma operação de guerra em relação à recuperação das estruturas que foram levadas no lava-pés. Então, é uma dimensão que a gente olha, que é o seguinte: se a privatização acontecer naquelas 4 alternativas que a gente enxerga como possíveis, como vão ser tratados os eventos de crise, já que eles não estão explicitados no contrato. Então, essas são as dimensões que a gente trouxe como discussão, mais uma vez. Eu não estou simplificando o tema, eu não estou menosprezando o tema, mas são alguns pontos importantes para que a discussão dos próximos dias, meses, eu não sei quanto tempo vocês preveem que essa discussão aconteça, mas seja levada em conta. Bom, quando nós enumeramos essas questões pela Prefeitura, e aqui vem a explicação que eu comentei anteriormente. Como que a Prefeitura tem se comportado em relação a todo esse processo? Além dessa participação e dessa organização que está sendo e muito bem feita pelo Poder Legislativo, a Prefeitura tem interagido com o Governo do Estado e com a Arcesp, que é a agência reguladora, trocando documentações oficiais, para que a gente saiba, efetivamente, quais são as dimensões dessa possível privatização. Então, como muito bem o representante do sindicato colocou, o Governo do Estado estabeleceu alguns marcos, alguns compromissos a serem cumpridos pela Prefeitura, mas que, por óbvio, para que a gente possa cumpri-los ou não, nós temos que ter um leque de informações oficiais para que a gente possa tomar a melhor decisão, da forma como a gente está fazendo aqui, a várias mãos. Bom, então, quando eu volto no slide anterior, que eu digo que a gente tem que analisar essas dimensões na discussão, eu trouxe as respostas que foram dadas pelo Governo do Estado e pela Arcesp em relação a essas questões. Então, os slides que eu trarei na sequência, e quero aqui fazer uma parte, deixo também condicionado à Secretaria aqui da Casa de Leis para que coloque no processo da audiência pública, as respostas que eu vou apresentar na sequência
foram formalizadas pelo governo do Estado e pela Arcesp. Então, estou deixando esse documento aqui. As respostas que eu apresentarei não tem nenhum tipo de manipulação por parte da Prefeitura, é uma compilação de dados que, de novo, julgamos importante fazerem parte dessas discussões, porque são temas relevantes. Então, vamos às respostas. Em relação aos investimentos já realizados e não amortizados, o que a Arcesp nos respondeu? Agora eu estou olhando só na possibilidade da municipalização, certo? Então, daquelas 4 possibilidades, eu estou me atendo ao tema e estou trazendo só as respostas da Arcesp em relação à possibilidade da municipalização. Então, o que diz a Arcesp quando a Prefeitura pergunta, de novo, por esse documento? Existem investimentos já realizados e não amortizados no contrato atual? Existem. Quais as dimensões desses investimentos não amortizados, ou dessas possíveis indenizações? Se nós levarmos em conta a database de dezembro de 2023, o montante de R$ 494.800.000. Se nós levarmos em consideração a data de 2040, que é o final do contrato oficial, R$ 360 milhões. Então, o que a Arcesp nos diz aqui? Se uma das opções que vocês tiverem em prefeitura, daquelas 4 que eu apresentei, for deixar que o serviço saia da Sabesp, vocês terão esses ativos e investimentos realizados e não amortizados a serem considerados no seu fluxo de caixa ou no seu plano de investimento. Segunda questão, o que acontece com a tarifa? Desculpem, mais uma vez, reprodução fiel da própria Arcesp. A tarifa no período entre 2025 e 2029 simula-se, lógico que eles colocam o termo da simulação ou da probabilidade, porque vai depender muito da configuração do novo contrato, mas um aumento previsto da ordem de 30,75%. Essa simulação não é da Prefeitura Municipal, mais uma vez eu tenho frisado esse ponto, é reprodução fiel do relatório da Arcesp. E qual a explicação para isso? A perda do subsídio cruzado. Então, a resposta da Arcesp diz o seguinte: se vocês, porventura, não fizerem parte desse novo conglomerado chamado URAI, consequentemente, vocês perderão o benefício do subsídio cruzado e nós, Arcesp, estimamos que a sua tarifa no município subirá entre 25% e 29%, algo em torno de 30,75%. Outra questão, investimentos a serem realizados. A Arcesp não se posiciona aqui. Por que ela não se posiciona? Porque vai depender da configuração do projeto ou do contrato dessa eventual municipalização. Em outras palavras, se nós partimos para essa opção número 4, de municipalizar, dentro desse processo de municipalização, os investimentos a serem realizados têm que ser considerados. A gente só não pode esquecer o seguinte: investimento a ser realizado e investimento já realizado tem relação direta com tarifa. Então, o denominador comum dessas coisas dentro de um fluxo de caixa ou dentro de uma análise econômica, financeira, jurídica, econômica, operacional, como a gente faz nas PPPs, terá que considerar esse balanço entre o que eu quero de investimento e o que eventualmente vai ser o impacto na tarifa do município. Essa questão da demissão dos funcionários da Sabesp não veio no relatório da Arcesp. Essa é uma colocação nossa, e eu não considero leviana, a gente trabalha com probabilidade. Ora, se a opção for, a opção 4, de municipalizar o serviço, consequentemente a Sabesp em Botucatu, ela deixa de ter, que palavra que eu posso usar? Funcionalidade. Ela não vai mais atender o município, seja por qual meio a gente vai fazer. O que acontece com as centenas de pessoas que trabalham aqui, quer seja na linha de frente da operação, quer seja no administrativo? É uma dúvida que a gente tem que considerar. E por último, voltando mais uma vez aos eventos de 2020, como que se dá a mobilização em eventos no caso de crise? Ou eventos não previstos em contratos? Ou eventos não previstos numa licitação? Ou eventos não previstos numa municipalização? Como isso vai acontecer? Como que isso pode ser amarrado? Mais uma vez, se nós voltarmos a 2020, nós vamos lembrar que a atuação que a Sabesp deu em relação a esse manejo daquela situação, aproveitou profissionais de outros lugares. Tem sabespianos aqui que podem confirmar o que eu estou dizendo. Então, esses pontos são importantes. Mais uma vez, eu não estou fazendo juízo de valor nesse momento, se aquelas são as únicas alternativas ou não, qual dessas alternativas são as melhores ou as piores, a melhor ou a pior,
mas trouxe, usando esse posicionamento da Arcesp, a resposta para essas dimensões, porque eu considero, como engenheiro e responsável pelo orçamento municipal, questões que em algum momento em discussões como essa nós vamos ter que tratar, independente de qual seja a conclusão, mas a gente vai ter que tratar. Agradeço aqui, presidente, esses eram os slides que eu tinha de contribuição. Muito obrigado pela oportunidade.